podcast, sim. Aqui toda sexta-feira tem Café com Verdade. A gente vai para o Spotify, para o YouTube, com trechinhos na Jovem Pan News Fortaleza e também na TV Cidade. Aqui, ó, tem a caneca também do nosso Café com Verdade. A gente vai falar hoje sobre um tema que bombou na semana, que mexe no nosso dia a dia, o pacote econômico anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Como é que vai ser isso? Como isso impacta a nossa vida? O dólar batendo R$6,10, recorde histórico. Vamos conversar sobre esse tema com Felipe Marfus. Ele é consultor de investimentos e vai bater esse papo com a gente aqui para explicar. Felipe, é um prazer falar contigo. Muito obrigado por nos atender. Prazer, Thiago. O prazer é meu, né, na verdade. É muito bacana estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é tão importante, que às vezes parece ser um pouco distante, né, da realidade ali do nosso dia a dia, mas que na verdade o impacto vem todo para a gente, né? Pois é, a gente pensa, né, Felipe, que a economia é distante, é muito número, é só lá em Brasília que acontece mas mexe com a nossa vida, né? Eu queria que você trouxesse primeiro assim um panorama, uma análise geral das suas impressões sobre o pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad, isenção de imposto de renda, mas também cortes de gastos, que era uma coisa muito cobrada, né? Uma análise geral para a gente começar da sua visão sobre o pacote anunciado. Tá, bacana. É importante trazer primeiramente que a gente vive uma situação no Brasil de um problema estrutural de crescimento da dívida pública, né? A gente tem um crescimento da dívida, não de hoje, né? Isso não é falando de gestão atual, mas um crescimento da dívida histórico acima do crescimento da economia. Isso se reflete no que a gente chama de relação dívida-PIB, que é uma principal métrica em que a gente mensura a dívida de um país. Isso vai refletir no risco do país, na taxa de juros, enfim. E a gente vem nesse crescimento, né, de dívida pública. Se a gente olha a dívida do Brasil hoje, a relação dívida-PIB é superior aos países emergentes, né, que a gente olha ali como nossos pares. Então, é algo muito delicado para a gente. Claro, não é só o Brasil que vive um problema fiscal, até países bem mais desenvolvidos também passam por isso, mas a gente fala aqui da nossa economia. E o mercado vinha aguardando, especialmente nas últimas semanas, aí mais ou menos no último mês, esse tão aguardado pacote fiscal, né? Pacote de corte de gastos, seja lá como a gente chame. E por que o mercado reagiu tão mal, podemos dizer assim? Vínhamos aguardando corte de gastos e junto com esse pacote de corte de gastos veio a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí isso acaba causando um certo conflito, né, na imprensa, no debate político, mas na verdade não é algo contra especificamente essa isenção. A gente sabe que a tabela, né, de tributação do imposto de renda é defasada no Brasil, a gente sabe que precisa ter esse reajuste. O problema específico com essa isenção de até 5 mil, posso até falar problema por conta do momento atual, é que a gente vem em um contexto que, apesar das receitas crescentes, batendo recordes históricos, temos uma dificuldade do governo em cumprir os limites estipulados no arcabouço fiscal. Essa regra fiscal, né, chamada arcabouço fiscal, que foi aprovada no ano passado, e em um período tão curto de tempo, o governo já tem tido dificuldade para cumprir com o estipulado. Então, em um momento de necessidade de evitar a deterioração das contas públicas, isto é, equilibrar receitas e despesas, uma renúncia, uma redução da tributação, né, uma redução ali, uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, representa uma redução das receitas. Então, a gente precisa trabalhar do lado das despesas, que é o que o pacote de corte de gastos busca trazer. Então, essa redução das receitas, digamos que dificulta o trabalho do governo daqui para frente. Mas e aí, Felipe, porque foi uma promessa de campanha do presidente, quando ele era candidato em 2022, aumentar essa tabela. Para você ter uma ideia, hoje quem ganha mais ou menos R$2.800, é mais ou menos esse número, né? Já paga imposto de renda, R$2.800 por mês. Então é um número muito baixo. Era a promessa chegar a 5 mil, que ele ia liberar muita gente de pagar imposto de renda. Mas então, que é a solução? Porque o imposto de renda mexe no bolso, né? A gente fica pesado mesmo ao pagar. Mas o governo anunciou e houve esse problema de mercado. O que fazer, então? O que seria, né? Não, de fato, é uma sinuca de bico, como a gente Exatamente, diz, né? De fato. E assim, um dos principais problemas que a gente tem no Brasil
nessa área é o peso dos impostos indiretos, né? A gente tem os impostos ali em bens e serviços pesando muito mais para aquele que tem menos renda do que para aquele que tem mais renda. E, de fato, como você disse, né, pessoas ali com renda, podemos dizer, até baixa, já começam a pagar imposto de renda. Até como eu tinha dito anteriormente, a tabela do imposto de renda no Brasil é defasada, né? Nós precisamos de um ajuste também que a reforma tributária tem o objetivo de trazer, né, diminuir ali o problema, o custo tributário do Brasil, que também é bem elevado, né, um sistema complexo, mas de fato esse maior peso dos impostos nos bens, né, nos produtos e serviços, pesa muito mais no bolso de quem tem menos renda. Então, não é que seja algo ruim tributar menos quem recebe até 5 mil ou tributar um pouco mais as pessoas que recebem, têm uma renda mais alta, né? Vem o imposto para os chamados super ricos, né? Acima de 50 mil por mês. Então, a questão é muito de momento, né? A princípio, não viria essa parte, digamos assim, dessa isenção neste momento, mas o governo acabou trazendo junto. Aí até, como você adiantou, era uma promessa de campanha, né? Então acabou que veio tudo junto ali. E por que o impacto foi tão ruim no mercado? Porque o mercado esperava contenção de gastos. E aí, da forma que veio, gera incertezas. Uma das incertezas é porque ainda vai passar pelo Congresso. E aí, quando vai para o Congresso, tem um ponto positivo e um ponto negativo nessas incertezas. Negativo: a gente não sabe o que exatamente vai passar e como vai passar. Então, suponhamos que passe a isenção para até 5 mil, mas o outro lado da história, onde compensa essa diminuição de receita, não passe. Isso causaria um baque nas contas públicas, que pioraria a nossa relação dívida-PIB, todo esse contexto. Por outro lado, hoje mesmo, nós tivemos, né, manifestação do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Em que sentido? De que prezarão pela responsabilidade fiscal, pela responsabilidade fiscal e cumprimento do arcabouço fiscal. Ou seja, se você observar agora no começo da tarde para cá, o mercado já virou um pouco. O dólar voltou a cair, bolsa respondeu bem. Então, esse posicionamento do Congresso que traz incertezas também, digamos, freia possíveis problemas que possam vir a ocorrer ali nessas medidas. Lira e Pacheco são os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. A gente tem aqui, Felipe, a fala do ministro Fernando Haddad, um trechinho, justamente em que ele fala da isenção do imposto de renda. E como você falou, era uma promessa de campanha e, assim, analisando politicamente, anunciar um corte de gastos que envolve muita gente, né? E aí eu acho que a isenção foi também para equilibrar o discurso, né? Porque ia ficar muito negativo, o governo anunciando corte, corta daqui, corta dali, mas aí a população estava esperando esse anúncio. Vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad, um trechinho da fala dele no anúncio na última quarta-feira sobre a isenção do imposto de renda. Anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5 mil por mês, não pagará mais imposto de renda. Tá aí, Felipe, a fala do ministro, em que ele falou justamente sobre a isenção. Foi um pronunciamento longo, mais de 7 minutos, e em que ele anunciou cortes, fez o discurso político que tem que fazer mesmo, do que o governo já fez, do que tinha prometido, cumprindo a promessa, mas também anunciando o corte, né? É impossível dissociar o discurso político do econômico, mas a fala do ministro em 7 minutos... ela tentou contornar a situação junto ao mercado também? Foi uma fala além da população, como tem que ser, para os players do setor financeiro? Como você bem trouxe, tem um custo político, né? Toda decisão política tem um custo político. Então é muito difícil a gente separar a tomada de decisão pautada simplesmente na teoria econômica com a tomada de decisão pautada, digamos, na política, no dia a dia da política. Então, de fato, tem um custo político, uma decisão dessa, vamos taxar quem ganha acima de tanto, vamos acabar com os super salários, vamos mexer em aposentadoria de militares. De fato, isso tem um custo político. Será que essa isenção de 5 mil veio para atenuar esse problema? Eu acho que é um pouco difícil a gente saber, não é impossível, mas é um pouco difícil a gente afirmar isso. Eu acho que, em linhas gerais, o que a gente tem que pensar é principalmente o seguinte: quando a gente trabalha com essa situação de dívida pública
se elevando, de dificuldade do governo de atingir a meta do arcabouço fiscal, né? O governo vem trabalhando ali com a margem de tolerância, né, do arcabouço fiscal. Esse movimento que ocorreu de juros futuros subindo, de dólar subindo, isso no fim da linha, o mercado financeiro sofre, é claro, todo mundo sofre, mas é o cidadão, principalmente aquele que tem baixa renda, que acaba sofrendo mais, porque esse custo do dólar vai refletir nos produtos da cesta básica, por exemplo. Então, é um mecanismo, né? O mercado nada mais é do que um conjunto de investidores, um conjunto de instituições, um conjunto de pessoas físicas. Então, é um organismo muito difícil da gente entender que, digamos, reflete a média da percepção de todo mundo, né? Então, esse reflexo negativo no mercado, eu acho muito ruim quando a gente diferencia, né, o que o mercado sentiu, o que o mercado respondeu, para o que a população sente, porque o mercado pode ter sentido agora, mas lá na frente o impacto, né, de uma continuidade de alta de dólar ou de alta de juros iria refletir muito mais no bolso daquele que tem menos condições. A gente fala de elevação de taxa Selic, se a gente volta alguns meses, taxa Selic tinha projeção de continuar caindo, se estabilizou, começou a subir, uma taxa Selic mais alta reflete no encarecimento do crédito, numa dificuldade de um financiamento, enfim, sempre, digamos, a corda quebra do lado daquele que tem menos força. Esse é o ponto mais delicado, né, dessa análise que a gente tem que fazer, o custo político com a decisão correta economicamente falando. A gente come em dólar, Felipe? Eu estou perguntando porque o dólar, ele baseia, estou usando termos mais populares, né? A partir do dólar, muita coisa tem seu preço definido? Com certeza, né? Se a gente fala de combustível, é muito comum, né? Se falar de combustível, o petróleo subiu, o dólar subiu, isso impacta no combustível, então impacta se você vai abastecer teu carro, vai estar mais caro, mas não tenho um carro, isso não vai afetar a minha vida, vai afetar também, né? Porque vai refletir no custo dos transportes, na logística, enfim, isso acaba que sempre chega no nosso bolso de uma forma ou de outra. O trigo, por exemplo, é cotado em dólar, então o aumento do trigo vai refletir na hora que você for lá no supermercado, enfim, sempre volta para a gente, infelizmente, mas felizmente também, porque é com essa percepção que a gente consegue tentar mudar, né, moldar as próximas decisões. A gente está conversando hoje com Felipe Maffuss, consultor de investimento, aqui no nosso podcast sobre o pacote econômico anunciado pelo ministro Fernando Haddad na semana. Nós vamos fazer um intervalo comercial rápido. Na volta, a gente continua com o tema para explicar como é que isso afeta a nossa vida local aqui em Fortaleza, no Ceará, as decisões de Brasília, como é que elas afetam a nossa vida aqui. Voltamos já. Eu falei que era rapidinho, voltamos com o nosso Café com Verdade, o nosso podcast aqui do Grupo Cidade, que vai ao ar no Spotify, no YouTube e trechos ali, pílulas na Jovem Pan News Fortaleza e também na TV Cidade. Estou recebendo hoje aqui Felipe Maffuss, consultor de investimento, para a gente falar sobre o pacote econômico anunciado pelo ministro Fernando Haddad e as consequências, o que é que isso pode afetar a nossa vida. Felipe, como a gente falou, né? Dá a impressão que as decisões de Brasília são muito distantes, né? Você já explicou que elas afetam o bolso da gente, a economia. Mas e pensando também no local, né? Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, as pessoas já têm essa noção de que não é assim tão distante? E como é que isso afeta, né, a nossa vida? Essa noção de que não é tão distante, eu acho que é um caminho a ser percorrido, né? Mas eu acredito que hoje, de forma geral, as pessoas já têm essa noção muito melhor. No primeiro momento, eu confesso que é até difícil a gente estipular os impactos, tanto a nível Brasil como a nível local, mas a gente pode fazer um paralelo naquilo que a gente estava conversando lá no comecinho da nossa conversa, se a gente tem, digamos, da forma que o mercado está estipulando esse corte, essas medidas, né, de contenção de gastos, que não vão causar um impacto positivo de 70 bilhões nos próximos 2 anos, como o governo estipula, mas sim algo abaixo disso, e quem sabe essa isenção de 5 mil vem ali como algo negativo, né, acabe dificultando o controle de gastos pelo governo.
Nesse cenário, teríamos uma elevação da dívida pública, teríamos um aumento do risco do país, né, um risco de não arcar com suas dívidas, enfim. Consequentemente, dificulta o trabalho do Banco Central em reduzir a taxa de juros, porque as expectativas de inflação estão subindo, o dólar está subindo. Então, com isso, o Banco Central, digamos, se obriga a elevar a taxa de juros, e a gente sabe como taxa de juros é ruim, né, é um remédio ruim, necessário em alguns momentos, é claro, mas a elevação da taxa de juros afeta negativamente a atividade econômica, dificulta o investimento, dificulta o crédito, enfim. Essa elevação da taxa de juros, por exemplo, a taxa Selic ela é uma taxa para o Brasil inteiro, a taxa básica de juros da economia brasileira, mas claramente ela impacta de formas diferentes cada estado do Brasil, cada região do Brasil. Então, se a gente fala aqui da nossa economia, a gente teria que apurar os dados. Será que quem ganha até R$5.000 tem um peso maior na nossa economia? Será que a elevação que a taxa de juros está sofrendo vai ter um impacto maior na nossa economia? E a gente parte de uma situação até peculiar. Nós temos uma política monetária contracionista, com alta taxa de juros, mas, por outro lado, uma política fiscal expansionista, né? Então, quando nós temos essas duas políticas, digamos, degladiando, isso dificulta a situação. Inclusive, algo interessante hoje, nós temos uma atividade econômica crescendo acima do potencial, o que nós chamamos de ato do produto positivo, ou seja, o PIB do Brasil crescendo acima do que se projeta ser o PIB potencial do Brasil. Atrelado a isso, nós temos um mercado de trabalho aquecido, taxa de desemprego a gente tem observado alcançando aí patamares mínimos da série histórica. Então, em um momento que a atividade está aquecida, o que o mercado busca é que o governo venha com uma política anticíclica, que nada mais é do que atenuar os ciclos econômicos. Então, se a gente tem uma atividade econômica mais aquecida, o governo deveria vir com uma política um pouco mais contracionista, porque no momento que esse ciclo virar, o governo não terá capacidade de expandir fiscalmente como deveria. Porque já expandiu muito, Porque já expandiu no momento desnecessário e aí causa uma política que não é o que a gente espera, que é uma política cíclica. Impulsiona no momento que a economia está aquecida e desacelera na economia no momento que a economia precisaria de um empurrão. O Brasília está vivendo momentos tensos com outros eventos políticos e até de investigações e tal. A gente não vai entrar nesse mérito, Felipe, mas eu queria saber de que modo a economia reage a eventos como esses, né, que balançam a política, né, realmente pulsam, fazem a política pulsar e acirra ainda mais as disputas da nossa chamada polarização. A economia, como é que ela reage? Há tantas turbulências, né, que a gente vive. A economia depende também de um cenário mais estável político, e quando não está estável, também fica turbulento. Com certeza um cenário de estabilidade, previsibilidade é o que os investidores buscam, né? Então, um cenário conturbado nunca é bom para o país. A gente volta naquele ponto que você tinha citado anteriormente, o custo político das medidas. Então, vem um contraponto ali da isenção por conta de pontos negativos, né, para alguns setores da economia, o custo político realmente pesa. E se a gente pensa que em 26 a gente pode ter um novo embate ali muito acirrado, né, a gente tem convivido num país muito polarizado, há uma tendência de que em ano de eleição o governo acabe sendo mais expansionista, né? Ali por conta daquele momento de buscar a reeleição. Isso historicamente no Brasil a gente observa. Então, esse clima político, né, mais dividido, essa polarização maior, realmente tem um impacto negativo, seja no campo de previsibilidade para os investimentos, seja no campo da expansão fiscal em um momento que, como a gente tem comentado, já é delicado para as contas públicas. Aqui em Fortaleza a gente teve um ano eleitoral recente, foi muito disputado, a eleição terminou com a diferença pequena de votos. É diferente do cenário municipal para o cenário nacional, isso falando em relação à economia, a eleição municipal ela impacta menos na economia do que a nacional. Você falou que em 2026 a gente vai ter, né, como foi em 2022, uma eleição nacional muito polarizada. Nos municípios, a economia sofre menos com isso? É uma questão mais de escala, podemos dizer assim. É claro que sofre, as contas têm que fechar,
Se está gastando mais do que arrecadando, a gente vai ter um problema aí, não importa em que nível a gente está falando. Mas quando a gente fala do governo federal, a gente tem um impacto maior, porque, como a gente comentou também anteriormente, a taxa Selic é uma só, por exemplo. O investidor estrangeiro, quando ele vai olhar para o Brasil, ele olha para o Brasil de uma forma consolidada, né? De todo, o todo, né? Não olha o estado, o município, né? Tem um investimento pontual em alguma região, é claro que vai ser feita uma análise mais minuciosa ali quando a gente olha aquela questão mais microeconômica, mas como um todo, essa turbulência a nível nacional acaba tendo impacto maior. E aí, esse embate que a gente observa em uma prefeitura específica, a gente sabe muito bem que não é só aqui que acontece, então isso a nível nacional acaba tendo impacto de maiores proporções. Dentro do pacote, Felipe, ele também anunciou, o ministro Haddad anunciou a possibilidade de uma cobrança de imposto para quem ganha acima de R$50 mil por mês, né? E eu fico pensando, quem é esse brasileiro, né? Que ganha, dá um total de R$600 mil por ano, e aí entraria com a taxa de 10%, né? 10% em cima disso. Você acha que é possível avaliar o impacto, se o impacto dessa cobrança do imposto para quem ganha acima de 50 mil, creio eu, imagino seja um número reduzido, se o que é arrecadado ali compensa o que é dispensado com até R$5 mil? Essa projeção é um pouco difícil de fazer no primeiro momento, mas nós temos várias propostas ali para buscar fazer um contraponto a essa isenção, né? A própria taxação dos chamados super ricos, o funcionalismo público no máximo até salários no teto constitucional, a redução do crescimento do salário mínimo, né, limitado ali a 2,5% acima da inflação, até porque a gente tem muitas despesas obrigatórias do governo federal, como Previdência, BPC, que são vinculadas ao salário mínimo, então isso causa também um peso muito grande para as contas públicas. É difícil a gente estipular, e o que eu acho que é ainda mais complicado nesse contexto já ser difícil fazer essa projeção, é que isso ainda vai passar pelo Congresso e a gente sabe que no Brasil tem muito lobby. Então, é difícil saber se aquele contraponto vai realmente passar junto, qual é das medidas que vai passar e como vai passar. Então é bem complicado, nesse primeiro momento, que não temos detalhes ainda, conseguir estipular o certo, se no final das contas o impacto vai ser positivo, vai ser negativo, ou se vai ficar mais ou menos do mesmo jeito. Porque o Congresso pode alterar esse texto, né? Obviamente que o governo vai se esforçar ao máximo para chegar lá e ser aprovado uma boa parte do que o ministro diz, porque senão Fica feio até para o ministro, né? Anunciar uma coisa e chegar no fim não cumprir. A gente está recebendo aqui no nosso Café com Verdade o Felipe Mahfouz, ele é consultor de investimento, está batendo esse papo com a gente aqui sobre os efeitos na nossa vida da economia. Uma coisa mais próxima da gente também, Felipe, o povo já tem se aproximado mais, entendido que é preciso, lógico, não é para se especializar, mas ter alguma noção do que a economia é na nossa vida, conhecer algumas taxas, Selic, eu acho que está bem conhecida hoje, né? Sim. Fala em Selic, o pessoal já sabe mais ou menos o que é, Copom e tal. O povo tem se aproximado mais disso? Eu acredito que hoje em dia a gente observa, até por conta da internet, muito mais pessoas discutindo o assunto, né? E é muito complicado essa questão de taxa de juros no Brasil, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é definida pelo Banco Central e ela é a taxa de curto prazo. Fora essa taxa, a gente tem diversas taxas. A gente tem a própria curva de juros, né, como a gente costuma observar, que inclusive subiu após a manifestação, né, o pronunciamento do ministro da Fazenda. A curva de juros abriu, que nada mais é do que o mercado precificando juros mais altos no futuro, por conta de uma desancoragem das expectativas de inflação, um dólar subindo, como a gente tinha comentado. Além disso, o que chega no nosso bolso, né, o que realmente vai chegar lá para a gente no fim da linha, são as demais taxas. Ou seja, se eu vou pegar um empréstimo, se eu vou fazer um financiamento, a gente sabe que essas taxas, elas são bem superiores à taxa Selic. E aí a gente já entraria numa conversa até bem mais complicada, que entraríamos em crédito direcionado, em inadimplência que a gente tem no Brasil. São diversos fatores que acabam elevando essa taxa Selic, que já é alta, para aquela taxa que efetivamente chega no nosso bolso. Nos países que podem se comparar com o Brasil, né? E acho que os BRICS, tirando a China, né? Que não dá para comparar, mas os países que estão mais ou menos no mesmo patamar do Brasil, eles têm uma taxa semelhante? A gente trabalha olhando muito taxa real, né? Taxa real é aquela taxa nominal, que é definida pelo Banco Central, reduzida ali da inflação, ou seja, aquela taxa que está acima da inflação, que inclusive é
a taxa de juros que a gente costuma dizer que vai impulsionar ou frear o crescimento econômico, a taxa de juros que supera a inflação. Se a gente observa, realmente o Brasil tem uma taxa de juros real alta em patamares globais, né, se a gente faz esse comparativo. Contudo, é como aquele ponto que eu tinha dito, é muito complicado essa análise de taxa de juros, porque a gente tem um histórico no Brasil de crédito direcionado. O crédito direcionado, só para comentar rapidamente, se a gente tem um crédito direcionado ou subsidiado, que ele vai em um patamar mais baixo para alguns segmentos, aquele aperto monetário que o Banco Central precisa fazer para controlar a inflação, convenhamos que se tem certa parcela do crédito, né, ali, sendo direcionada com um custo mais baixo, aquele aperto monetário, já que não é para todo mundo, ele tem que compensar em quem está livre. E aí volta para aquele ponto que a corda sempre quebra no bolso, né, ali em quem tem menos condições financeiras. E aí isso é um problema estrutural do Brasil que envolve todo esse contexto de dívida pública elevada, maior peso para quem tem menos renda, maior imposto em produtos e serviços e não na renda. De fato, a gente precisa de uma mudança aí na tabela do imposto de renda. Tudo isso a gente precisa. Mas o problema estrutural do Brasil é tão delicado que qualquer medida que vem ali que dá um ar de que pode piorar a situação fiscal acaba sendo muito mal recebido. Então, Felipe, o texto deve ir para o Congresso. Então não vai ser para 2025, como muita gente queria, a gente queria, né? Essa taxa de isenção, essa faixa de R$5.000 deve ser aprovada para 2026 com reflexo em 2027. Você acha que esse prazo, e explicando que não pode ser votado agora, porque não dá mais tempo, né? Tem que passar pelo Congresso, é uma longa análise e não daria mais tempo dentro do que o Congresso ainda tem que fazer esse ano. Então fica para 2025, para ser a faixa em 2026 e os reflexos dela só em 2027. O governo ganhou um tempo aí. Esse tempo pode muita coisa ser organizada nesse tempo, 2 anos, e aí o que for de negativo, o governo ali dá uma organizada e o mercado arrefecer, ficar mais calmo. Com certeza, né? Com certeza. Até como a gente tinha comentado, tanto Lira como o Pacheco se manifestaram, né, a princípio dizendo, olha, isso a gente vai deixar lá para frente, a gente vai ser correto aqui, observaremos com mais intensidade o controle de gastos, né? Vamos evitar qualquer medida que reduza as receitas nesse momento ou que possa piorar ali o quadro fiscal. Então, isso de fato vem mais para frente, muita coisa muda no Congresso, o cenário político a gente sabe como é, e se a gente está falando mais para frente, até para trazer, né, essa visão mais de longo prazo, o que o mercado estipula hoje é que não tem como prever se de 2026, 2027 para frente o arcabouço fiscal vai continuar sendo cumprido. Como a gente tinha dito, o governo tem trabalhado ali na margem de tolerância, né, de atingir o que estipula o arcabouço fiscal. Então, se a gente tem isso já para o ano atual, imagine lá para frente, né? Um impacto que, quanto maior é a incerteza, maior o impacto no mercado. E muitas vezes o mercado toma um posicionamento, faz um movimento de uma maneira mais intensa, refletindo aquele primeiro momento, e até se a gente for observar o que aconteceu ontem, dólar subindo bastante, hoje de manhã estava subindo, mas já arrefeceu, ou seja, o cenário político, uma manifestação que seja, impacta bastante nas expectativas. O futuro no mercado é feito de expectativas, então esse contexto que a gente tem vivido realmente impacta muito nas expectativas. E até para voltar naquela questão da isenção dos R$5.000, a gente pode citar pontos positivos e negativos. No primeiro momento, se você que recebe até R$5.000 vai ter uma isenção ali de imposto de renda, qual é o reflexo disso? Você fica com mais dinheiro no seu bolso e você pode gastar mais. Se você gasta mais, a gente comentou que o Brasil está no momento de economia aquecida. Se a população gasta mais, isso pode gerar uma inflação, né? Aumentar a inflação por conta da maior demanda da população. Mas se vier, por outro lado, uma compensação, vamos taxar ali os super ricos, mesmo assim a economia é muito complicada, porque a gente tem uma propensão maior a gastar daquela população que tem menos renda do que da população que tem mais renda. Então, de fato, o mercado vai digerindo ali essas informações, né? Todos esses dados, todas essas estimativas, e ao longo do tempo as coisas vão se acalmando, seja qual for o impacto que a gente vai observar. A gente falou aqui muito nele, mas eu queria que você me dissesse quem é ele, Felipe. Quem é o mercado? Porque muito se fala, o mercado reagiu, mas quem são essas pessoas que compõem, ou instituições que compõem o mercado? Pronto. O
mercado, ele é um reflexo de todo mundo que está ali atuando com compra e venda, digamos assim. O mercado, eu faço parte do mercado, grandes gestoras fazem parte do mercado, grandes instituições financeiras fazem parte do mercado, todo mundo pode fazer parte do mercado. E ou seja, o mercado é uma média da percepção de todo mundo. O problema maior que eu vejo não é a percepção que o mercado teve. Porque o mercado, querendo ou não, vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro, se a gente fala desse mercado mais estereotipado. O problema é que tudo isso impacta no bolso de quem mais precisa. Então, se o dólar subiu, quem está ali atuando no mercado acreditando que o dólar vai cair, vai perder dinheiro. Mas recupera, o mercado segue a vida dele, até porque o mercado não é uma pessoa específica, mas um conjunto de pessoas, de instituições. O problema maior é porque uma simples alta do dólar impacta no custo para a empresa e a empresa não pode ficar no prejuízo, ela repassa para o consumidor. Então, o estereótipo do mercado é muito falado, mas o impacto que isso volta para a população é o que realmente me preocupa mais. Quero agradecer demais, Felipe, por esse papo aqui no nosso Café com Verdade. Aqui, ó, brigadão, foi ótimo, esclareceu bastante, porque a semana foi quente depois do anúncio do ministro. Muito obrigado a você. Eu que agradeço e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima.